com essa palestra, a gente vai descobrir o que 2023 reserva para os certificados digitais. Então, vamos lá, vamos chamar o Fausto. Pode entrar. Seja muito bem-vindo. Olá, Gabriela, tudo bem? Obrigado. Tudo certinho com você? Tudo bem também. Vamos falar um pouquinho de certificados agora para 2023? Bora, né? A apresentação já está aí? Tá aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês. Show. Qualquer coisa. Vai lá, então. Vou deixar nas suas mãos. Boa apresentação. Valeu. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para a gente falar um pouquinho sobre certificado, sobre o que está acontecendo nesse momento, nesse mercado, e sobre o que vai acontecer agora para 2023, né? Um pouco da nossa visão aqui do TecnoSign. Eu sou Fausto Esperandil, eu sou gestor aqui da unidade TecnoSign, né? Eu sou gerente de negócios. Sou uma pessoa apaixonada aqui por inovação, adoro esse mercado. E eu estou já nesse mercado aqui há 14 anos, no mercado de inovação, né? E eu recebi o convite para a gente fazer um up aqui no TecnoSign no ano passado. E eu vou contar para vocês um pouquinho sobre esse mercado, tá? Não tem como falar muito do mercado se a gente não trazer toda a parte digital, né? Então, o mundo é digital, o mundo ficou digital. Então, que nem o Renan estava trazendo agora há pouco, eu estava assistindo a palestra dele, muito legal. O Pix, ele gerou uma disrupção de mercado, né? E o mercado, cada vez mais, ele precisa ir se adaptando e colocando essas tecnologias novas para dentro. E o mercado de certificação digital, ele vem crescendo cada vez mais por causa do aumento da quantidade de usuários que nós temos na internet. Então, o mercado de internet é um mercado que movimenta muito toda a parte de necessidade de certificação digital, né? Quem que está lá do outro lado, né? Será que eu estou falando com a pessoa de verdade? Vou trazer para vocês aqui um pouquinho sobre o panorama desse mercado, como que ele funciona, e vou, na sequência, mostrar para vocês a nossa visão do que está acontecendo e para que caminho que nós estamos indo. Para que a gente tem certificado digital, né? Hoje a gente vê certificação digital para um monte de coisa. A gente aqui, especificamente no TecnoSign, a gente vai trabalhar com a certificação digital que comprova quem é aquela pessoa física que está do outro lado e quem é a pessoa jurídica que está do outro lado, tá? O objetivo do certificado digital é identificar as pessoas, né? Então, quando eu estou me relacionando com alguém através da internet, e cada vez mais a gente está tendo essa necessidade de se relacionar pela internet, né? A pandemia que chegou aí no 2020, ela acelerou muitos processos, né? E uma das coisas que aconteceu, inclusive com a gente aqui na TecnoSpeed, nós fomos para o home office, né? Então, muitas empresas se depararam com essa necessidade. E aí, uma vez que você está no home office, você está se relacionando através da internet com a sua empresa, com outras empresas e com todo o mercado. E aí começou a surgir, deu um boom de certificado nesse período, um crescimento bem, bem interessante. Vou trazer para vocês um pouco dessa curva do crescimento da quantidade de certificados emitidos no Brasil. E aí a gente precisa certificar. Eu também vou trazer um pouquinho do surgimento aqui para vocês. Ó. O certificado surgiu, eu gosto de trazer isso para a gente poder entender esse contexto do que está acontecendo nesse momento. Assim como o Pix ele fez essa disrupção no mercado financeiro, e hoje a gente tem o meio mais transacionado, inclusive aqui, hoje a forma que o pessoal prefere para comprar o certificado digital é através de Pix. Né? Cerca de 80% das nossas transações financeiras para aquisição de certificado são realizadas com Pix também. Tá? Nesse contexto, o certificado ele surgiu há bastante tempo. Né? Uma medida provisória no ano de 2001 foi a medida que instituiu a certificação digital no Brasil, foi a medida que criou o ICP. O ICP é a infraestrutura de chaves públicas do mercado brasileiro. Então, quando essas chaves elas foram criadas, elas foram atribuídas a uma instituição, que é o ITI. O ITI é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. É ele quem cuida do ICP e é ele quem regulamenta todo esse uso de chaves públicas através de certificação digital no Brasil.
Tá? O ITI, ele é uma autarquia da União, fica relacionado ali na Casa Civil, e é ele quem dita todas essas regras. Tá? E hoje, no Brasil, a gente trabalha com alguns tipos de certificação de pessoas, basicamente com certificados do tipo A e do tipo S, né? Mas o tipo A é o certificado que mais o mercado adotou. Tá? Então, a gente tem certificados do tipo A1, né? São hoje os mais usados no mercado, e a gente tem certificação do tipo A3, tanto para CPF, pessoas físicas, quanto para CNPJs, para pessoas jurídicas. Tá? A diferença é que, por exemplo, um certificado A3 ele precisa de uma mídia física. Então, eu preciso conectar ele num equipamento para utilizá-lo, e ele vai garantir que eu estou de posse desse certificado, enquanto os certificados do tipo A1 são certificados que são instaláveis. Hoje, para software house, né, para os RPs, são certificados que mais faz sentido. É o certificado que você está com ele em nuvem, ali, utilizando ele, instalado, né, nas máquinas ou nos softwares, principalmente hoje para assinar notas fiscais. Né? Então, isso bate direto lá no RP. Então, se eu pudesse resumir, hoje eu diria que o certificado digital ele é uma identidade digital. Tá? E ele permite algumas coisas. A principal de todas é assinar documentos e com validade jurídica. Né? Então, imagina que você está... Hoje, a gente está à distância e eu preciso fazer um contrato com uma empresa em São Paulo, né? Então, antigamente era muito difícil isso. Eu tinha que pegar o contrato, assinar o contrato, ir até o cartório, registrar a minha assinatura, voltar aqui, despachar o contrato para São Paulo. Aí chega lá para o cliente pega o contrato, assina o contrato, vai no cartório, registra a assinatura, devolve o contrato por correio. Então, a gente tem uma série de custos envolvidos e tempo, né? E o mundo hoje não tem mais esse tempo. Você levava aí 10 dias para ter um contrato assinado para dar início numa operação. Hoje, com o certificado digital, a gente abre o documento, o contrato que chega, você verifica se está tudo ok, abre ali num Acrobat Reader, por exemplo, pede já ali para liberar o certificado digital, você assina o documento com o certificado digital e devolve para o cliente. O cliente, desculpa, ele assina, ele te devolve, você assina também e o contrato está fixado, está firmado entre as partes. Então, assim, a gente resolveu isso, às vezes, em 5 minutos. Né? Gerou o contrato, mandou e recebeu ele novamente. E tem validade jurídica. Né? É legal trazer também a importância do certificado. O certificado digital, gente, é como se a gente tivesse ido no cartório e assinado por verdadeiro. Aquela assinatura que a gente chega ali e pega o livro e assina junto ali quando você está assinando o documento. Hoje, muito usado na transferência de veículos, por exemplo. Então, o certificado digital, ele dá esse poder jurídico. Né? Então, não tem como a pessoa falar, eu não assinei esse documento. Né? Se o certificado foi utilizado e foi assinado o documento, então, realmente, ele tem um poder jurídico muito grande, pode ser executado, pode ter toda a sua validade jurídica. Né? E ele serve também para realizar consultas. Né? Então, consultas de envios de documentos oficiais, principalmente para as empresas. Hoje, né, o envio é todo digital. A gente trabalha aqui também na TecnoSpeed com todo o envio. Toda vez que você vai, por exemplo, assinar uma nota fiscal, você está fazendo envio e registrando uma nota fiscal, você precisa de um certificado para fazer isso. Tá? Um pouquinho para vocês entenderem essa estrutura, como que ela é regulamentada pelo governo federal. Então, com aquela medida provisória e com o decreto da criação do CP Brasil, se criou uma autoridade certificadora raiz. É ela quem cuida de toda a certificação dos certificados tipo A1 e A3 no Brasil. Tá? Então, a Receita Federal acompanha, né, essa autoridade certificadora, e é ela quem gera chaves e cede para outras autoridades certificadoras privadas para elas poderem gerar certificados. Tá? Então, os certificados são criados com essas chaves a partir dessas autoridades certificadoras e eles são emitidos e a negociação dele, a compra deles é feita nas autoridades de registro. Tá? É legal mostrar essa estrutura, porque no ano passado, já olhando para esse mercado e para essa disrupção que está acontecendo, a TecnoSpeed ela investiu e ela constituiu a sua autoridade de registro. Então, hoje nós estamos na rede de CP Brasil, e a gente faz parte de toda essa rede de emissão de certificados digitais. Hoje a gente consegue atender diretamente o nosso cliente de ponta a ponta dentro da TecnoSpeed, dentro da nossa unidade, que é o TecnoSign. Tá? E ainda tem uma figura, eu não coloquei aqui no nosso gráfico, ainda tem a figura que é o agente de registro.
O agente de registro, ele é um colaborador capacitado, contratado, ele tem que fazer um curso, uma prova, e ele é liberado para fazer o recolhimento dos documentos. Tá? A gente vai ter dois tipos de agente de registro. Um é o que faz o recolhimento dos documentos e a verificação, hoje muito feito por videoconferência, né? Cerca de 70% dos certificados da nossa C, hoje nós estamos na rede da Solute, que é a maior certificadora do Brasil, 70% dos certificados já são emitidos através de videoconferência, tá? E é muito legal ver esse número, vendo que esse processo deu início no ano de 2020 e ganhou um peso muito forte em 2021. E 70% já, então, está vindo por videoconferência, tá? Então, a tecnologia cresceu muito nesse período. E existe um segundo agente de registro, que é o agente de validação. Então, o primeiro agente de registro captura, principalmente na videoconferência, a legislação, ela prevê isso, ele captura os documentos e ele passa para o agente de validação fazer a validação e liberação do certificado. Então, são feitas várias checagens, tem muita consulta de bancos de dados do Detran, bancos de dados do TSE, entre outros, tá, para fazer essa liberação. E aí o certificado é emitido e liberado para o cliente, para a pessoa física ou para a pessoa jurídica, né? Na prática, a gente usa certificado hoje para muita coisa. Certificado hoje, principalmente para assinatura de contratos, eu adoro isso. A assinatura de contrato facilita demais com certificado digital. Na software house, a software house ela recebe um grande impacto, né? Ele normalmente é o vilão lá do suporte, porque de repente o RP parou, né? Aí o cliente liga desesperado, porque ele não está conseguindo fazer venda. E quando vai ver, é o certificado que venceu, né? Então a software house ela sente muito isso daí, por isso que é importante a software house estar atenta nesse mercado de certificação, até para ela resolver isso e economizar ali com suporte. Eu vou falar para vocês como que a gente pode inserir isso no dia a dia da software house. Mas as assinaturas de documentos contábeis, emissão de documentos de transportes, né, CTE, quando a gente trabalha também com a emissão dos documentos fiscais, não só nota, mas outros documentos fiscais, os documentos que a gente precisa entregar para a Receita Federal, né, para a empresa, e serve também para a gente transformar a conta GovBR em conta ouro. E a conta GovBR hoje está deixando a gente fazer várias consultas. O governo federal está se comunicando com a gente basicamente através da conta GovBR. A gente pode consultar hoje muita coisa. A gente pode hoje baixar a carteira de trânsito com a conta GovBR, consulta de saldos, de FGTS, entre várias outras opções que existem. E aí, por que a gente precisa, então, prestar atenção nesse mercado de certificação digital? Tá? Vou trazer alguns números para vocês. Para vocês terem uma ideia, hoje, 165 milhões de brasileiros têm acesso à internet, né? São usuários de internet. Isso representa quase 80% aí de toda a população brasileira. E nisso, 90% dos domicílios têm acesso à internet de alguma forma. A forma preferida hoje é o telefone celular. O telefone celular é o que eles mais utilizam na internet. Mas a internet vem crescendo muito e quanto mais usuário existe, mais necessidade de certificação digital a gente também tem. Tá? Vamos falar um pouco desse mercado para esse público que precisa se comprovar. O Brasil é o quinto país com mais usuários de internet no mundo. Tá? A gente perde hoje basicamente para a China, para a Índia, pela quantidade de pessoas que existem nesses países, né? É muito grande. E a gente perde para a Indonésia e para os Estados Unidos, né? Na sequência, Estados Unidos, Indonésia. Indonésia tem 205 milhões de usuários, a gente já está com 165, né? Então, o Brasil é um país que usa demais a internet e a gente precisa cada vez mais realmente ter segurança no que a gente está fazendo. Lembrando que a gente tem um país com uma das legislações mais complicadas no mundo, então é importante que o certificado digital esteja ali para comprovar que aquela pessoa realmente é aquela pessoa que está do outro lado, né? E se a gente olhar para o mercado, hoje a gente só tem uma projeção que a gente faz aqui interna nossa, aqui no TecnoSign, 21,4% desse mercado atendido com certificação digital. Então tem um espaço para crescimento muito grande, né? E existe oportunidade muito grande também para a software house, para ela poder abocanhar um pedaço desse mercado aqui. Trago também para vocês um pouco de números aqui do ITI.
tá? Então, são números agora fechados no final de 2022. No Brasil, no ano passado, nós emitimos um pouco mais de 8 milhões de certificados. Nós temos atualmente ativos no Brasil, considerando que tem certificado que vale por até 36 meses, nós temos ativo no Brasil aí quase 11 milhões e meio de certificados. Tá? Então, foi um crescimento de mercado do ano passado na casa de 9,4%. Talvez esse número ainda mude um pouquinho, porque ainda leva um tempinho até consolidar todos os dados, né? A gente está no comecinho aqui do ano, no dia 20 de janeiro, então pode ser que ainda altere um pouquinho, cresça mais um pouquinho ali essa emissão, mas se a gente olha para o mercado, a gente vê um mercado galopante em crescimento, né? Então, o mercado, quando ele foi instituído o certificado, ainda lá na era do governo Lula, lá em 2001, e a gente tem uma característica de mercado, independente para quem a gente... as nossas preferências políticas, né? A gente tem que ficar atento que o governo Lula foi o governo que mais vinculou obrigatoriedades à certificação digital, né? Então, existe uma tendência que isso continue acontecendo agora, né? Que eles retomaram o governo, e então cada vez mais essa necessidade, e toda vez que tem essa necessidade, há uma necessidade também de aquisição de mais certificados, e esse mercado cada vez vai crescer mais, tá? Mas a gente vem aqui com crescimentos aí na casa de 20% ao ano, se a gente fizer uma média aqui dá 17% de crescimento ao ano, e a gente ainda está longe, tá? De alcançar aonde que a gente pode chegar aqui com certificados. Se a gente comparar aqui mensalmente os últimos 3 anos, né, 2020 até 2022, nós podemos observar que mensalmente, durante todos os anos, isso acontece em todos os meses, ocorre um crescimento na quantidade de certificados emitidos, né? Isso demonstra para a gente que é um mercado crescente ainda, a gente está numa crescente de mercado, a gente não tem nenhum mês que oscila, todos os meses eles crescem, e isso é importante para a gente entender que é uma tendência e cada vez mais está crescendo, tá? Se a gente olhar para essa estrutura aqui da rede, do ICP Brasil, hoje nós temos 26 autoridades certificadoras, né? A nossa aqui da nossa rede é a Solute, que é a maior autoridade certificadora, e se a gente destrinchar isso aqui no mercado e olhar um pouquinho mais para baixo, a gente vai ver que nós temos quase 2.500 autoridades de registro, né? Lembrando que o TecnoSign hoje é uma autoridade de registro, a gente faz parte desse número aqui, e 45.214 agentes de registro atuantes. Para vocês verem como que é um número grande, e isso reflete, né, em todos esses números de emissão de certificado que a gente colocou anteriormente ali. E como que funciona esse mercado, né? Então, eu vou trazer algumas coisas também interessantes para vocês no mercado. Você fala assim, agora é aquele momento de coçar a cabeça e falar como que eu pego um pouco disso para mim, né? Nós estimamos que esse mercado aqui tem um potencial de aproximadamente 53 milhões de certificados digitais entre os certificados CNPJ1 e o CPF1. Tá? Se considerarmos que só 11,4 milhões de certificados foram emitidos e nós atendemos 21% desse mercado, então a gente tem muito mercado ainda para atuar com certificação digital. Tá? Quem que a gente considera nessa visão aqui de potencial de mercado? A gente considera a quantidade de empresas, né, que existem hoje no Brasil, cerca de 19 milhões de empresas, e a quantidade de pessoas físicas que entregam declaração de imposto de renda, né? Então, essas pessoas físicas também têm necessidade, são as pessoas mais potenciais de precisar ter um certificado digital para se relacionar com o mercado. Agora, vamos falar de valor aí, né? Esse valor aqui, ele é bastante impressionante. Atualmente, olhando para esse mercado, a gente tem um potencial de mercado de perto de 9 bilhões de reais. Tá? Então, é bastante dinheiro que envolve toda a parte de certificação digital no Brasil. Numa estimativa pelo valor médio do certificado, considerando 11 milhões de certificados, 11 milhões e 400 mil certificados emitidos, o ano passado esse mercado movimentou quase 2 bilhões de reais. Tá? Então, é muito dinheiro, é muita possibilidade da gente pegar um pedacinho disso daqui, é a possibilidade da software house trazer um pedaço dessa quantia para dentro de casa também. E esse mercado, lembrando que ele está crescendo, a gente estima que esse ano agora ele vai movimentar alguma coisa perto de 2 bilhões e meio de reais. Então, ele vai crescer um pouquinho mais ainda. Tá? Se a gente considerar o público principal da software house, que são as empresas,
nós estamos falando aqui do mercado exclusivo para software house possível, atendido, né, no ano passado, movimentando na casa de 1,2 bilhões de reais, né? Então, isso aqui pode fazer diferença aí no final do ano nas receitas da empresa, né? Então, por que a gente não pode pegar um pedacinho dessa receita aqui para software house? E o nosso intuito aqui é a gente criar condições para que vocês consigam abocanhar também esse mercado e também ter chance de ficar com um pedaço desse valor. Tá? O RP, a gente gosta de falar do RP, hoje basicamente quem acessa a primeira necessidade do cliente é o RP, né? Porque eu falei, pelo que eu falei anteriormente. Então, assim, o RP ele precisa do certificado para emitir nota fiscal. Sem o certificado não se emite as notas. Então, hoje quem atua bastante no mercado de certificação são as empresas de TI, a software house, e são os contadores, são os dois que nadam bastante nesse mercado. O contador é o segundo que também precisa muito do certificado, porque eles precisam fazer as entregas dos documentos fiscais. Então, você abriu a empresa, 3 dias depois está o contador batendo na sua porta pedindo para você emitir um certificado que já precisa enviar coisa para a Receita Federal, né? Agora, o RP é o cara que está o tempo inteiro em contato com o cliente, né? Todo dia o cliente está utilizando o RP. Existem algumas vantagens que o RP pode trazer, né? Então, o RP pode avisar o cliente que o certificado ele está vencendo. Então, assim, daqui 60 dias seu certificado vai vencer. Não deixe seu certificado vencer. O seu RP pode parar de emitir as notas fiscais no momento do vencimento do certificado. Então, hoje você tem a condição de colocar um alerta para o cliente e ainda já direcionar o cliente para fazer a emissão do certificado. Então, você pode levar o certificado digital para dentro da RP. Então, esse é o nosso trabalho para o ano de 2023. Vou falar também um pouquinho mais sobre como que isso pode acontecer para a software house. Mas hoje a gente já tem tecnologia onde que através do link você indica já o vencimento do certificado para o cliente e já disponibiliza para ele fazer essa aquisição do certificado. Ele já acessa a plataforma em 4 passos simples, ele já está com a videoconferência agendada, aí é só emitir o certificado e devolver lá no repositório. Tá? E vou dar a cerejinha do bolo para vocês agora no final, porque isso está para mudar. Tá? Então, essa é uma das grandes disrupções que a gente está acompanhando para o ano de 2023. Tá? Existem muitas vantagens do RP, cuidar disso para o cliente e informar isso para o cliente. A primeira delas é a facilidade, né? Então, você facilita para o cliente fazer a aquisição do certificado. Isso normalmente é um problema para o cliente. Então, se você já jogou ali na mão dele, ele segue ali em 4 passos e já faz a emissão do certificado. A segunda é o suporte, né? A gente acompanha contas aqui de suporte. Suporte é aquela conta que vai gerando aqui um custo, né, na empresa. Quanto mais suporte tiver, maior o custo que a gente tem para atender esse suporte. A situação ideal é que esse suporte passasse liso, né, que o suporte não precisasse interferir em nada. Então, se vocês estão ali cuidando, para que no momento que estiver vencendo o certificado, atentar isso ao cliente, então isso vai reduzir parcela de suporte. Nós temos hoje muitas declarações dos nossos clientes falando que melhorou bastante a parte de suporte, de custo de suporte, quando eles cuidaram do certificado através do RP. Outra situação é a segurança, né? Primeiro, a segurança que você já está direto numa plataforma fazendo essa emissão, e segundo, a segurança de você também não perder o seu cliente para ele ter a curiosidade de ter contato com o concorrente de vocês. Por quê? Né? Hoje, muita software house vende, e às vezes o seu concorrente que está ali também oferecendo um RP, ele pode fazer um contato com o seu cliente e oferecer o certificado digital. Então, para que correr esse risco, né? Coloca o certificado ali e tem a segurança que o certificado vai ficar dentro, o cliente vai ficar dentro só do seu RP, né? E não deixar ele nem olhar para o lado. Isso é bastante importante também. E com relação à rentabilidade, hoje a gente tem alguns cenários, né? Hoje nós temos software house que elas trabalham com a parte de rentabilidade para software house, então você consegue hoje criar uma margem, rentabilizar o seu RP de uma forma diferente, isso sem ter dor de cabeça, sem ter transtorno, porque hoje na parceria do TecnoSign com a software house, a gente cuida de tudo isso aí aqui,
né? Então, hoje a gente tem um sistema que faz todo o controle de emissão de certificado. Basta você disponibilizar o link do certificado para o cliente, o suporte é feito por aqui ao cliente, o suporte para software house também é feito por aqui, então você não gera necessidade de ter que implementar alguma coisa nova de time, de pessoas para cuidar disso internamente, né, na software house. E nós temos também a software house que utilizam isso para fidelizar o cliente cada vez mais, adquirindo certificados, imputindo nos seus custos, né? Ela abraça isso hoje. Temos vários clientes nessa situação. Eles abraçam o custo do certificado, diluem isso, aumentando a mensalidade para o cliente como um serviço, né? Ela fornece, ela usa o produto certificado digital para fornecer um serviço adicional ao cliente. Isso funciona bem bacana também. Agora vamos falar de visão de futuro, tá? Olhando para o mercado de certificação digital, hoje, o movimento que está acontecendo é a automação de todo esse processo. Tá? Então, antigamente, se a gente fosse fazer uma emissão de certificado aí há 5 anos, 6 anos atrás, o dono da empresa, para ele conseguir emitir um certificado CNPJ1, ele tinha que reunir uma pastinha com documentação, encontrar uma certificadora, se deslocar até essa certificadora, até a autoridade de registro, e lá ele ia entregar todos os documentos que iam ser checados, carteira de motorista, ou RG, iam ser feitas várias validações. Nesse momento, a validação ia processar a liberação do certificado. Em até 24 horas, o certificado era liberado. Aí você tinha que voltar para casa para baixar o certificado. Então, gerava um certo transtorno para o usuário. Como eu falei, o mundo hoje ele já não tem mais esse tempo, né? Então, hoje, o cenário ideal é o cliente clicar e o certificado está lá para ele, né? Então, emitir o certificado mais automático possível, tá? Então, a gente vem aqui com toda essa parte de automação. Nós iniciamos agora, no começo do mês de janeiro, o TecnoSign para RP. Então, nas nossas parcerias, a gente disponibiliza um link para emissão de certificado digital, que o RP pode disponibilizar para os seus clientes através ou dos botões de alerta, ou no próprio software, uma área no software, para que o cliente possa entrar e emitir o certificado. Tá? Ele ainda hoje tem que fazer esse processo, ele entra ali no link, ele preenche os dados, sobe o documento, adquire o certificado, faz o pagamento do certificado e agenda a videoconferência. Então, são os 4 passos, mas ele faz isso hoje tudo sentado, na frente do computador dele, em 5 minutos. Né? E aí ele vai passar pela videoconferência. A videoconferência hoje ela tem uma duração normalmente de 5 minutos, né? Então, você confirma alguns dados, mostra a documentação, e aí é liberado o certificado, feita a validação e liberado o certificado. Você baixa o certificado e encaminha hoje ele para a empresa que emitiu, encaminha para software house, ou através de sistema, ou através dos canais. E isso já é possível hoje, então a gente já consegue fazer isso hoje. No futuro, a nossa visão de futuro do que está acontecendo a partir de agora é que todo esse processo vai ser automatizado. Tá? Então, o cliente ele vai fazer esse processo, só que na hora que ele for emitir o certificado, quando tiver a validação do certificado tudo liberado, ele vai clicar lá no botão para fazer o download, esse certificado vai direto já para o repositório, de onde ele tem que estar, né? E já volta para a operação. Então, essa automação, ela já está acontecendo. Né? Nessa semana, a gente teve uma reunião com o time da Solute, o time de tecnologia da Solute, e eles já montaram essa ponta final aqui, que é a ponta de devolver já o certificado direto no repositório, sem o cliente ter que ficar baixando, fazendo download, né? Porque atualmente ainda tem esse processo, né? O cliente tem que baixar lá, tem que instalar Java no computador, que é uma coisa que a gente, quem sofreu já com Java sabe como que funciona um pouco essa parte. Então, instala lá o Java para baixar o download, o software que faz o download do certificado, faz o download do certificado, aí pega esse arquivo e daí tem que encaminhar ou subir na plataforma. Então, isso aí já é o processo que já está pronto hoje, e nós aqui no TecnoSign já estamos nos preparando, né? A gente já está fazendo essas camadas de desenvolvimento para liberar uma API para os times, então em pouco tempo nós vamos estar liberando essa API, para que essa entrega do certificado, o cliente clicou em fazer o download e já vai direto para o repositório dele. Então, isso vai facilitar bastante. Tá? E tem também, nessa visão de futuro, a gente tem também a AR eletrônica.
né? Então, o que acontece com a R eletrônica? A R eletrônica, todo esse processo da videoconferência e da validação do certificado será feito por software, né? Então, na prática, a gente vai deixar de ter toda aquela necessidade de entrar naquele momento, no horário agendado, fazer videoconferência e depois a central de validação liberar o certificado. A gente vai ter tudo isso aí automatizado por software. O que acontece dessa forma? Como que a gente coloca isso para o cliente, né? A ideia da eletrônica é ele clicar no botão para adquirir um certificado e em 5 minutos depois o certificado já está lá no repositório dele, já para uso, né? Então, a software house que às vezes leva aí 1 dia, 2 dias para conseguir devolver o certificado e fica parada com isso, né? Na emissão de notas fiscais, principalmente. Então, em 5 minutos, o certificado vai estar novamente lá no repositório. Esse processo vai ser todo automático, tá? Então, vai mandar todos os dados para a R eletrônica. A R eletrônica vai processar todos esses dados, vai fazer a verificação da veracidade desses documentos e das informações e vai liberar o certificado para a empresa poder utilizar. Tá? Então, isso está acontecendo. A gente estava desde o ano passado já numa discussão muito forte de R eletrônica. Estava previsto, agora com a mudança de governo a gente tem que ver se essa agenda vai continuar. Estava previsto os testes da R eletrônica agora com CPF A1, agora no começo do primeiro semestre de 2023. Então, isso já é uma realidade que já está no radar do governo federal e está bem próximo de acontecer, né? Então, eu acredito que isso vai atrasar um pouquinho agora, por causa da mudança de governo. Isso deve ficar aí até final do primeiro semestre, começo do próximo semestre. Os testes vão começar com o CPF A1, e a gente já está preparado para receber toda essa tecnologia e disponibilizar para a software house, né? Então, essa é a parte bem legal de todo esse processo, tá? E com o nosso parceiro, na reunião da semana, nós descobrimos que o nosso parceiro já antecipou isso, a Solute, nossa AC. A Solute, ela está já montando uma forma que o cliente ele vai participar apenas uma vez de uma videoconferência. E a partir daí, todas as emissões de certificados vão poder até serem automatizadas, né? Então, todo ano, o próprio sistema identifica que o certificado vai vencer daqui a 10 dias, já emite um novo certificado e já substitui ele lá no repositório, só manda a fatura para o cliente, né? Para o cliente fazer a emissão do boleto, ou para a software house, caso ela faça uma revenda desse certificado. E esse processo vai ser todo automatizado, né? Então, de olho nesse mercado, a gente já começa a olhar para as APIs que nós precisamos desenvolver para fazer essas conexões, né? Então, nós estamos muito próximos de fazer a renovação e emissão de certificado automatizada, tá? Então, na nossa visão, até o final do ano, a gente quer ter esse processo já montado, tudo aqui dentro do TecnoSign, e isso vai ser uma mão na roda, porque a software house vai ter total domínio de fornecer essa solução para o seu cliente, né? E com isso, diminuir vários problemas e simplificar demais essa parte de certificação digital. Tá, ok? Bom, pessoal, o que eu trouxe para vocês era isso, tá? Então, mostrar para vocês para que lado que a certificação digital está indo, tá? Então, a certificação digital está indo para uma automação muito grande. Todo esse processo, a tendência é ele ser todo automatizado, ele ser todo gerido por software, e com essas evoluções que nós estamos tendo lá no ITI, através dos protocolos, a liberação de tecnologia e com a evolução também dos nossos parceiros, como a Solute, que é a nossa C, desenvolvendo também mais tecnologia para esse mercado, a tendência é que a gente tenha esse processo funcionando todo automatizado, quase que instantâneo para emissão de certificação, e nós já estamos nos preparando para isso, e queremos levar tudo isso também para a software house, para que a software house possa entregar isso para os seus clientes na ponta. Tá bom? Bom, é isso, Gabriela. Muito obrigado. Gente, olha que conteúdo interessante, viu? Nossa, parabéns pela apresentação. Deu para a gente ver que automação aí, né, vai ser a palavra da vez para o certificado. E aí a gente tem alguns comentários aqui, uma perguntinha. Comentário até da Laís, né, que ela falou que é bem legal isso do link, que aí não precisa deixar
é o colaborador com mais essa função de ter que emitir para os clientes, já fica no RP, né? Aí a Dani, aqui, ela perguntou o seguinte: tem algum critério específico para a software house entrar nesse mercado de certificação? Tá, eu vou comentar o que a Laís colocou, que foi bem legal também, né? Então, a, cada vez mais automatizado, cada vez mais pronto. Antigamente a gente tinha que, a software house tinha que entrar ali, fazer indicação, preencher o sistema e tudo, e hoje ela manda um link só para o cliente, está resolvido, o cliente já passa para toda a emissão. Realmente isso facilita bastante e a experiência está sendo muito boa com os nossos parceiros. Né? Sobre a pergunta da Dani, então a gente, não, o critério é ter cliente que precisa de certificado CPF A1 e CNPJ A1, né? Então, se você tiver um cliente, dois clientes, três clientes, a gente está aqui de braço aberto para fornecer tecnologia para que você consiga atuar no mercado, né? A Software House atue no mercado de certificação. Hoje ele é bem simples, essa atuação é muito simples. O nosso intuito, o que a gente veio movimentando desde o ano passado, é para simplificar, né? Que seja algo simples, que seja algo fácil e que seja algo seguro, né? Então, nós não queremos transferir para a software house o ônus de ter uma dor de cabeça a mais, né? Na verdade, a gente quer resolver tudo isso aqui e deixar ela liberada para fazer o que ela faz de melhor, que é software, né? Então, a gente está aqui na pegada da TecnoSpeed, né? Que é fazer mais software com menos esforço. Então, hoje a gente está aqui querendo colocar mais certificados no mercado, também com menos esforço para software house. Show. Vale muito a pena conhecer, então. Aí a gente até colocou aqui no chat o link, né, para a galera conhecer essa parceria do certificado digital TecnoSign com para software house. Então, né, acho que é interessante a galera clicar aí, né? E é isso. Muito obrigada, Fausto. Foi ótimo, mandou bem demais. Com certeza deu para a galera aprender bastante. Então, é isso. Obrigada e até a próxima. Valeu, obrigado, Gabriel.